Olá pessoal, essa aula eu vou fazer uma revisão breve de leis de Newton, depois a gente volta para o nosso foco que é a resolução de problemas. Vocês sabem que a aceleração, o vetor aceleração é igual à variação da velocidade por variação do tempo. Esse deltazinho aqui quer dizer mudança. Mudança de qualquer coisa, o valor no tempo depois menos o tempo que tinha antes. Certo? Então, variação, mudança. Variação da velocidade com o tempo, eu tenho aceleração. Você está andando numa linha reta com aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Sua velocidade está crescendo para a direita a uma taxa de 10 metros por segundo. A cada segundo. Ou seja, cada segundo que passa, sua velocidade aumenta 10 metros por segundo. Começa com velocidade 20. Um segundo depois está com 30. Um segundo depois está com 40. E assim vai. Aumentando com a taxa constante. Certo? Então aqui eu tenho uma aceleração porque a velocidade está mudando. É uma aceleração constante. Mas, se você estiver fazendo uma curva, eu estou andando em cima dessa curva aqui, ó. O tamanho da minha velocidade, vamos supor que é constante, 30 metros por segundo, certo? Mas o vetor velocidade está mudando de direção. Se a velocidade está mudando, então você tem uma aceleração, certo? Repetindo, você está fazendo uma curva, mesmo que o tamanho da velocidade seja sempre o mesmo, o vetor velocidade mudou de direção, você tem uma aceleração. Então, esse V aqui é a velocidade num tempo qualquer. V' é um tempo depois, né? Depois desse tempo aqui. Então, você andou um certo tempo, aí a velocidade bem aqui era V'. O que é a variação de velocidade? A variação de velocidade, você vai colocar o vetor V, e o vetor V' em uma mesma origem. Ó. O V está aqui paralelo a ele, está aqui o V'. Na mesma origem. Lembrando que V, velocidade antes, V', velocidade depois. O que é o ΔV? A variação de velocidade. Variação de qualquer coisa, certo? O valor daquela coisa no tempo depois, menos no tempo que tinha antes. Variação de velocidade. A velocidade depois, V', menos a velocidade que tinha antes, certo? Subtração de dois vetores. Aí só você lembrar da soma, né? Eu posso muito bem dizer aqui, ó, que o V', eu passo o V para o outro lado, ó, é V mais ΔV. Ó. Então, eu posso dizer que o V' é V mais ΔV, certo? Ou seja, como é que eu somo dois vetores? Você coloca o primeiro, que é o V, aí depois coloca o ΔV, aqui, ó, certo? ΔV, aí você vai ter o vetor V', certo? Isso aqui é só para indicar que o ΔV está apontando nessa direção aqui, ó, certo? Ou seja, o vetor V' sai do começo do primeiro em direção ao final do último. O primeiro é o V, e o segundo é o ΔV. Então, o ΔV só pode estar apontando para cá, né? Então, eu escrevi isso aqui só para indicar qual a direção que aponta o ΔV. Sai do V, do final do V, em direção ao V', certo? Então, aqui eu tenho uma variação de velocidade, ou seja, você vai ter uma aceleração. Repetindo, mesmo que você esteja andando com velocidade constante em módulo, em tamanho, só o vetor mudar de direção, você já tem uma variação de velocidade. Ou seja, você já tem uma aceleração. Teve variação de velocidade, você tem uma aceleração. Então, mudou de direção, existe aceleração. Certo? Por quê? Porque teve uma variação de velocidade. Certo? A gente volta já para isso aqui. Partícula livre. É uma partícula. O que é uma partícula livre na física? É uma partícula que não interage com nenhum outro corpo. Certo? Você não tem nenhum tipo de força atuando sobre ela. Ela não interage com o ambiente dela, com o resto do universo. É claro que esse conceito de partícula livre, partícula que não interage com ninguém, ela é uma idealização. Não existe na natureza, certo? Todos os objetos interagem de alguma forma com os outros, né? Então, partícula livre é uma idealização na física, que seria aquele objeto que não interage com ninguém, certo? Não interage com o seu ambiente. Antes de falar a primeira lei de Newton, vamos ver o conceito de observador e referencial. Observador é aquela pessoa que faz as medidas, certo? Ele está diretamente atrelado ao referencial. O referencial é a ferramenta para fazer as medidas, certo? Aqui você tem aqui o observador que faz as medidas e ele está analisando o movimento de um objeto no espaço. Certo? Ele vai precisar de ferramentas, um sistema de eixos ortogonais, certo? Ele vai precisar de trenas, de relógio, de termômetros, fogo de temperatura. Então, o referencial seria esse sistema de eixos, certo? Um relógio também, as ferramentas que o observador vai usar para fazer as medidas. A posição do objeto está andando aqui, ó. A posição dele quando passa bem aqui. Ele só pode definir essa posição
O observador só pode definir a posição se ele tiver um sistema de eixos, né? Para ele dar a coordenada x e a coordenada y do objeto. Então, o observador então, é quem faz as medidas. O referencial, atrelado ao observador, é as ferramentas que ele usa para fazer as medidas, como o sistema de eixos, certo? Falando isso, agora vamos falar da lei da inércia ou primeira lei de Newton. Lei da inércia ou primeira lei de Newton. Uma partícula livre, resumindo, né, a primeira lei, uma partícula livre se move com velocidade constante. Ou seja, uma partícula livre é a que não interage com ninguém, certo? Se move com velocidade constante. Então, se a minha partícula estiver fazendo uma curva, ela já não é livre, certo? Porque a velocidade já não é mais constante. Certo? Professor, mas a velocidade está ao mesmo tamanho o tempo todo, 20 metros por segundo. Mas mudou de direção, lembrando que velocidade é vetor. Não é só tamanho, é modo, direção e sentido. Mudou a direção ou o sentido, certo? A velocidade já não é mais constante. Então, resumindo, fez uma curva, já deixou de ser partícula livre, certo? Então, a primeira lei diz, uma partícula livre se move com velocidade constante. Isso quer dizer que fez curva, a velocidade já não é mais constante, certo? Ou seja, você tem uma aceleração apontando para dentro da curva, que é a aceleração centrípeta, certo? Outra coisa a ter cuidado é que esse conceito de velocidade. A gente sabe que velocidade ela é relativo, né? Você fala velocidade constante em relação a quem? Você tem um observador aqui, o outro no carro a 20 metros por segundo. 20 metros por segundo em relação a esse observador que está aqui numa parada de ônibus, por exemplo. Mas se tiver outro carro andando com a mesma velocidade, no mesmo sentido, ora, para o observador que está nesse carro aqui, o outro está parado, né? Certo? Então, essa velocidade de 20 aqui é para esse observador aqui. Para quem está no segundo carro, o primeiro está em repouso, ou seja, os dois estão andando com a mesma velocidade e do mesmo sentido. Um está em repouso em relação ao outro. Se vier um outro carro acelerado aqui para a esquerda, com aceleração 5 metros por segundo ao quadrado, ou seja, essa aceleração aqui quer dizer que a cada segundo que passa, a velocidade dele cresce 5 metros por segundo. Para o observador dentro desse carro, esse carro aqui é que está acelerado para a direita. Repetindo, para o observador que está nesse carro aqui, ele vai dizer que esse carro aqui está aumentando a velocidade com essa taxa aqui, ó. Ele vai dizer que esse carro é que está acelerado para a direita. Uma hora está com 20 metros por segundo, um segundo depois está com 25, um segundo depois está com 30, está aumentando com essa taxa aqui. Certo? Então a velocidade é relativa, você tem que dizer quem é o observador. Então, o carro está com 20 para esse observador, esse carro está com 0 para o observador que está dentro do primeiro carro, certo? E os dois carros estão acelerados para o observador que está dentro desse carro aqui. Ok? A velocidade é um conceito relativo. Certo? Continuando. Agora vamos ver aqui, observador inercial e referencial inercial. A gente sabe que observador e referencial eles estão atrelados, né? O observador precisa de um referencial para fazer suas medidas, né? Sistema de eixos, de régua, de relógio, certo? E o que é o observador inercial? É aquele que não está sujeito a nenhum tipo de interação. Esse observador, atrelado a ele tem um referencial inercial, esse observador, ele mesmo é uma partícula livre, certo? A rigor, observador ou referencial inercial não existe no universo. É uma idealização. A Terra, será que a Terra seria um referencial inercial? A Terra está sujeita a aceleração. A Terra gira em torno do centro, em torno do Sol, né? Em torno do Sol. Mesmo que ela tivesse velocidade constante em módulo, essa velocidade estaria mudando de direção o tempo todo. Então, esse vetor muda, porque está mudando de direção, né? Então, tem aceleração. Então, a Terra, a rigor, não é um referencial inercial, porque ela faz curvas. Está girando ao redor do Sol. O Sol, ele é um referencial inercial, ou seja, um referencial que é uma partícula livre, não está sujeita a nenhum tipo de interação. O Sol não é um referencial inercial porque ele gira em torno do centro da galáxia. Então, ele está fazendo curvas, certo? Qualquer observador ou referencial atrelado a ele que faça curvas não é inercial. Então, a definição referencial inercial é aquele referencial não sujeito a nenhum tipo de interação. Ele mesmo é uma partícula livre, certo? Lembrando que é quase que você fala observador inercial, você está quase pode quase substituir um para o outro, né? Porque o observador precisa de um referencial para fazer as medidas, né? Por exemplo,
Referencial inercial aqui. Digamos que você está se movendo com velocidade constante. Certo? Velocidade constante em relação à Terra. E digamos que eu possa fazer uma aproximação e dizer que a Terra é um referencial inercial. Uma aproximação que funciona em muitos problemas, certo? Esse aqui é um referencial inercial porque se move com velocidade constante. Esse referencial aqui atrelado ao Fusquinha não é inercial porque ele está acelerado, está mudando de velocidade. Mesmo andando em linha reta, está acelerado, não é inercial, certo? Esse referencial que está fazendo curvas, mesmo que ele ande com velocidade constante em tamanho, ele não é inercial porque ele está fazendo curvas, certo? Só adiantando as coisas, as leis de Newton, a gente viu aqui a primeira, vai ver a segunda lei de Newton, elas valem para sistemas de referência inercial, para referenciais inerciais. Então você pode aplicar a lei de Newton se você garantir que o seu referencial ele é uma partícula livre, não está sujeito a interações, ou que pelo menos essas interações se cancelem ou possam ser desprezadas, certo? Então pronto, primeira lei de Newton, partícula livre se move com velocidade constante, ok? Vamos para frente. Agora vamos definir momento de uma partícula, esse P aqui, ó, a gente chama de momento linear ou quantidade de movimento, certo? Esse momento ou quantidade de movimento é simplesmente o produto da massa pela velocidade da partícula. Então multiplica massa por velocidade, você tem um momento ou quantidade de movimento, certo? Esse momento ele é importantíssimo porque ele carrega mais informação do que a velocidade em si. Por exemplo, vamos supor que você tem dois objetos andando para a direita. Um mais levezinho, que só tem 1 kg, e o outro mais pesado, com 1000 kg. Inicialmente, eles estão com a mesma velocidade. Aqui podia ser, por exemplo, um patinete e um carro de passeio. Aí eles estão com 30 metros por segundo. Aí você vai aplicar a mesma força em cima dos dois. Qual é o mais fácil parar? É o mais leve ou o mais pesado? A gente sabe que é mais fácil você diminuir a velocidade do mais leve, né? Mas o mais pesado você vai demorar mais a parar, certo? Aí você imagina que tem alguma informação contida na massa, certo? Qual é o mais difícil de parar? O mais pesado, ok? Então os dois estão com a mesma velocidade inicial. Então esse momento, já que ele é massa vezes velocidade, ele acaba carregando mais informação do que a velocidade em si. Qual o momento desse aqui? Massa 1 kg vezes velocidade, 1 vezes 30, certo? Qual o momento desse? Massa 1000 vezes 30, bem maior. Então, o que tem momento maior é o mais difícil parar. Na hora que você freia os dois, aplicando a mesma força, esse aqui vai demorar bem mais a parar, porque ele é bem mais pesado. Então, ele tem um momento maior. Então, você imagina que o momento carregue mais informação do que só a velocidade em si, já que esses dois têm a mesma velocidade. E o mais leve vai parar mais rápido, certo? Então, a massa aqui é que tem uma relevância grande. Vamos supor que você tem um objeto aqui, ó, objeto 1, andando nessa trajetória. Aqui a trajetória eu coloquei em tracejado, em vermelho. O objeto 1 está andando aqui. Ó. Em determinado instante ele está aqui em cima do ponto A. Depois de um certo tempo ele está aqui em cima do ponto B. Certo? Esse P1 é o momento dele quando ele está no ponto A. Esse P1' é o momento dele depois, quando ele passa aqui no ponto B. Então o momento dele passa de P1 antes para P1' depois. Ele está andando em cima dessa curva aqui. Certo? Observe que se um objeto está fazendo uma curva, ele já não é um referencial inercial, né? Certo? Ok? Faz curva não é referencial inercial. Mas ele está fazendo uma curva por conta do movimento desse outro aqui. Ó. Esse outro objeto 2 está andando em cima dessa curva aqui, certo? Ele passa do ponto A' para o ponto B'. No ponto A' ele tem momento P2. No ponto B', ele tem momento P2', certo? Então, resumindo, você tem um objeto 1 andando nessa curva e o objeto 2 andando nessa curva aqui. Esse aqui é o momento do 1 antes, o momento do 1 depois. Esse aqui é o momento do objeto 2 antes, o momento do objeto 2 depois. Certo? E eles estão sujeitos apenas a interações mútuas. Você pode considerar os dois como um sistema isolado. Isso quer dizer o quê? Que não existe outros objetos exercendo força em cima deles. Então, sujeito apenas, ou seja, é um sistema isolado, sujeito apenas à interação um com o outro, certo? Por exemplo, um elétron, um objeto podia ser um elétron e o outro podia ser o núcleo do átomo de hidrogênio. O elétron girando em torno do núcleo. Um objeto 1 é um elétron e o 2 é o núcleo. Se você não tiver nenhum outro objeto atuando em cima deles, você pode considerar eles como um sistema isolado.
Outro exemplo, o objeto 1 podia ser um satélite e o objeto 2 a Terra. O satélite girando ao redor da Terra. Se você desprezar a força exercida pelo Sol, pelos outros planetas, você pode considerar o sistema como isolado ou quase isolado, certo? Vamos ver aqui o movimento do objeto 1. Ele tinha o momento P1, depois de um certo tempo, o momento dele era P1'. A variação do momento é isso aqui, ó, o delta P1. O que é o delta de qualquer coisa, de qualquer grandeza? A grandeza depois, que ela tinha, o valor da grandeza depois menos o valor da grandeza antes, né? Então, variação do momento ou quantidade de movimento, momento depois menos momento antes. Momento da partícula 1 depois menos o antes. Então, isso aqui é o delta P1, ó, a variação do momento da partícula 1, certo? Agora vamos olhar para a partícula que está andando nessa curva aqui, ó, a 2. A variação do momento dela. P2, ó, o momento inicial era P2, ó, aí passou para P2', ó, certo? Isso aqui é o delta P2, ó. O momento da partícula 2 depois menos o momento dela antes. Observe que esses momentos, esses vetores, ó, estão paralelos. Ó. O P1 está aqui, ó, paralelo. Eu puxei ele aqui, paralelo, sem mudar a direção ao vetor original, né, e botei ele aqui. Ó. Aí agora eu botei o P1', puxei ele aqui paralelo, sem mudar a direção, coloquei os dois na mesma origem. Isso aqui é o delta P1, variação do momento da partícula 1. Mesma coisa eu fiz com a partícula 2. Ó. Peguei esse vetor aqui, puxei, trouxe ele paralelo aqui, botei bem aqui, P2. Fiz a mesma coisa com o vetor, o momento depois, P2'. Trouxe o vetor paralelo, coloquei os dois na mesma origem. Isso aqui é a variação do momento da partícula 2. Observe que esses dois vetores têm o mesmo tamanho, ó, mas estão apontando em sentidos opostos, certo? Aqui você tem uma lei importantíssima, que é a conservação do momento, uma das leis mais universais da física, certo? O que é que essa lei diz? Você tem duas partículas interagindo, elas estão isoladas do resto do universo. O momento delas, a soma do momento delas depois, a quantidade de movimento total do seu sistema, meu sistema aqui contém duas partículas apenas. Se eu somar o momento delas, ó, P1' mais P2', soma do momento depois, é igual à soma do momento que elas tinham antes. Ó. Você soma os momentos delas depois, P1' mais P2'. Se o sistema for isolado, elas não tiverem sujeito a interações, isso é igual à soma dos momentos que elas tinham antes. Certo? Ou seja, você diz que o momento se conserva. Ao somar, em outras palavras, ao somar o momento das partículas, em qualquer instante você tem um valor constante. A soma dos momentos depois, das partícula 1 e partícula 2, é igual à soma dos momentos que elas tinham antes. É outra maneira de dizer que a quantidade de movimento ela se conserva se o seu sistema estiver isolado. Se você puder garantir que não tem nenhuma força atuando em cima dessas duas partículas aqui, elas estão sujeitas apenas à interação, atração ou repulsão uma da outra, certo? Isso vale para uma quantidade maior de partículas, né? Lei de conservação do momento. Soma dos momentos depois é igual à soma dos momentos antes. Essa lei aqui é importantíssima da física. Muitas partículas, como prótons, nêutrons, neutrinos, foram descobertas usando essa lei aqui. O cientista ia para o laboratório, fazia o experimento e ele via que o momento do sistema não se conservava. Quando ele somava o momento de todas as partículas envolvidas, não ficava constante. Aí ele imaginava que tinha alguma partícula ali que ele não estava levando em conta, certo? Que ele estava esquecendo. Aí com isso ele foi descoberto partícula como com neutrino, certo? Nêutron, próton. Pronto, agora vamos ajeitar essa relação aqui. Vamos botar o P1 para o lado de cá. Tudo referente à partícula 1 eu coloco para o lado esquerdo. Tudo que diz respeito à partícula 2 eu coloco para o lado direito. P1' menos P1. Momento da partícula 1 depois menos antes. Tudo da partícula 2 coloco para o lado direito. Passa-se P2 para o outro lado. Esse aqui eu posso, repito, P1' menos P1, e aqui eu coloco menos para ficar P2' menos P2. Lembrando que isso aqui, ó, variação do momento da partícula 1. Sempre ter em consideração que variação de qualquer grandeza, valor dela depois menos antes. Então isso aqui é, na verdade, variação do momento da partícula 1, ó, delta P1. Aqui, ó. Isso é igual a menos, ó, eu botei o menos por quê? Para ficar P2' menos P2. Ó. P2' menos P2 é variação do momento da partícula 2. O que é que está escrito aqui? Essa é consequência da conservação do momento, né? A variação do momento da partícula 1 é menos a variação do momento da partícula 2. Ó. Dá para ver aqui da figura. Ó. Variação do momento da partícula 1 e o da partícula 2 são dois vetores com o mesmo tamanho.
Só que um aponta para um lado e outro aponta para o outro. Ó. É por isso que tem o menos aqui. Ó. Dessa forma, diz aqui, é que os dois vetores, variação do momento das partículas, têm o mesmo tamanho. E o menos indica que eles apontam em sentidos opostos. Ó. O ΔP1 aponta para a esquerda, minha direita, o ΔP2 aponta para a minha esquerda. Certo? Pronto. Isso aqui é a lei de consequência da conservação do momento dessas duas partículas. Certo? Que estão interagindo. Sujeito apenas à interação uma com a outra. Ou seja, ou uma está atraindo a outra, está se repelindo, e você está desprezando a interação com o resto do ambiente. Ou seja, é um sistema isolado. Certo? Essa conservação do momento, aí o que você vai fazer? A partícula 1 levou um certo tempo para ir do ponto A para o ponto B. Ao mesmo tempo, a partícula 2 levou para ir do ponto A' para o ponto B'. Se você dividir isso aqui por ΔT, ΔT é o intervalo de tempo que passou para as partículas chegarem nessa situação aqui, ó, P1' e P2'. É um intervalo de tempo, certo? Isso aqui é verdadeiro, aí você vai dividir o 2 por um número positivo, certo? Agora você faz uma definição. Chama a variação do momento com o tempo, você vai chamar de força. Força é simplesmente o tanto que o momento mudou, momento depois menos antes, da partícula 1 ou da partícula 2, né, dividido pelo tempo que levou para mudar. Isso aqui, na verdade, é a segunda lei de Newton, certo? Observe que isso aqui é mais uma definição, né, do que uma lei, né, definição de força. Né? O tanto que o momento muda pelo tempo me dá a força que está atuando em cima do objeto, certo? Então, na verdade, o que está escrito aqui, que a força que atua em cima da partícula 1 é menos a força que atua em cima da partícula 2. Certo? Isso aqui já é a terceira lei de Newton, par, ação, reação. Essas forças têm, observe que elas têm o mesmo módulo e sinais contrários, né? Atuam em corpos diferentes. Ou seja, par, ação, reação. Você vai encontrar essas forças sempre aos pares, certo? Ou seja, força em cima da partícula 1 devido à interação com a partícula 2. Força em cima da partícula 2 devido à interação com a partícula 1. O que a terceira lei de Newton diz? Elas são iguais e contrárias. Mas observe que estão atuando em corpos diferentes. Certo? A força F, essa força F aqui está atuando em cima da partícula 1. A outra força está atuando em cima da partícula 2. Certo? Elas são iguais e contrárias. Elas atuam sempre aos pares. Princípio da ação e reação. Certo? Então, essa aqui é a segunda lei de Newton, que é mais uma definição. E essa aqui é a terceira lei de Newton. Para cada ação existe uma reação igual e contrária. Ok? E isso aqui são consequências do quê? Da conservação do momento. Certo? Então a segunda lei de Newton é uma consequência da conservação do momento. Certo? Vamos para frente. Ah, não. Tem uma coisinha que eu esqueci de falar aqui, antes de mudar o slide. Ó. Pronto, agora você usa essa definição de F, ΔP sobre ΔT. Ó. Força é igual, variação do momento, aí você lembra que momento é massa vezes velocidade. Ó. Momento ou quantidade de movimento, certo? Massa vezes velocidade. Então, troca o P aqui por mv, massa vezes velocidade. Se a massa for constante, eu tiro a massa da variação, certo? Se o problema não envolver relatividade, não envolver grandes velocidades, você pode considerar a massa como constante. Então, na física newtoniana, certo? Da dinâmica newtoniana, que é a dinâmica que trata essa forçazinha aqui, certo? Onde você vai analisar, tratar com esse conceito de força, na dinâmica newtoniana você pode considerar a massa como constante. Você tira a massa da variação, ou seja, a massa não varia. A partícula está andando aqui, a velocidade dela é tão baixa, em comparação com a velocidade da luz, que a massa dela permanece constante. Então você tira da variação. A massa não está mudando, resumindo, né? Então aqui é massa vezes variação da velocidade com o tempo, mas a variação da velocidade com o tempo é a aceleração, né? Aí você chega na formulazinha que vocês conhecem, ó, força é massa vezes aceleração. Que é essa mesma fórmula aqui, né? Certo? Essa aqui é mais geral, porque essa aqui vale até na relatividade. Certo? Essa aqui vale na física newtoniana. Na relatividade, essa aqui é mais geral, vale em todas as situações, né? Na newtoniana, na relatividade. E essa aqui vale na física de baixa energia, quando as velocidades envolvidas não são tão altas, ou as energias envolvidas não são tão altas, que é o nosso caso aqui, quem está estudando. Então você troca essa aceleração por ΔV, ΔT. Força é massa vezes aceleração. Segunda lei de Newton. Consequência da conservação do momento. As partículas estão isoladas, interagindo uma com a outra, o momento total delas se conserva, a soma do momento das partículas.
É a mesma em cada instante. Aí você tem um caso especial, que é onde a força é o peso, né? Força P, né? Massa da partícula vezes a aceleração da gravidade. Esse Gzinho aqui a gente usa para aceleração da gravidade, né? Dá o quê? Mais ou menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, não é isso? Ou 10, pode arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse aqui é um caso particular da segunda lei de Newton, né? Onde a força é o peso e a aceleração é a gravidade, certo? Que a gente geralmente usa a letra G, ok? Então, vamos para frente. Então, pessoal, a gente viu que a segunda lei de Newton é basicamente a definição de força, né? Força é igual a variação do momento com o tempo, certo? Você pode dizer também que força é igual a taxa de variação do momento, rapidez com que o momento muda, certo? Momento ou então quantidade de movimento. Vamos supor que você tem aqui, essa bolinha aqui está representando a Terra, e esses outros objetos aqui seriam o restante do sistema solar. Aqui em amarelo o Sol, né, os outros planetas e objetos do sistema solar. Vamos supor que esse sistema Terra e os outros objetos do sistema solar é um sistema isolado, ou quase isolado, de maneira que você pode desprezar a força exercida por outros sóis em cima do sistema solar. Então, se o sistema solar estiver quase isolado, o que não é uma verdade, né, porque o sistema solar está girando ao redor do centro da galáxia, né? Então tem alguma força líquida atuando em cima deles, fazendo ele girar, né? Certo? Vamos supor que esse sistema é isolado. Aí você tem a soma dos momentos. PT é o momento da Terra, T de Terra, né? O momento total da Terra, mais PR é o momento do restante do sistema solar. R de restante seria o Sol, Júpiter, Saturno, Urano, o Sol e os outros planetas. Então, PT é o momento da Terra, mais a soma dos momentos dos outros objetos. O momento do Sol, mais o momento de Saturno, mais Marte, Plutão. A soma desse total desses momentos é igual a uma constante. Isso aqui é um vetor constante, né? Lei de conservação do momento. Quando você soma o momento da Terra com a soma do momento dos outros objetos do sistema solar, o R aqui é de restante, todo o restante, que não seja a Terra, né, que é o Sol e os outros planetas, essa soma dá quase constante. Isso se você puder admitir que o sistema solar está isolado. Ou então que as forças que atuam em cima do sistema solar, de fora dele, são desprezíveis, certo? Então a soma do momento é quase constante, conservação do momento. Se você colocar uma variação dos dois lados da igualdade, variação do momento da Terra, mais delta de variação, né? Variação do momento do restante, R de restante, do sistema solar. É igual a variação da constante. Ora, o que é a variação da constante? Ora, se é constante, então o valor dela agora e depois é sempre o mesmo, né? Se for 3, fica 3 menos 3, a variação é zero. Então a variação de uma constante é zero, né? Se a constante não muda, então o valor dela depois menos antes dá zero, né? E aqui variação do momento da Terra mais variação do momento dos outros objetos do sistema solar, do restante do sistema solar, dá zero. Aí você passa o ΔPr para o outro lado, ó, variação do momento da Terra é menos variação do momento do restante do sistema solar. Se você dividir isso aqui para variação de tempo, eles estão interagindo, o tempo está passando, eu divido a variação do momento por ΔT, ó, a variação do tempo dos dois lados. Você tem que a força exercida sobre a Terra é igual à força exercida sobre o restante do sistema solar pela Terra. Para ação-reação. Certo? Para ação-reação. Força exercida pela Terra, sobre a Terra, pelo restante do sistema solar, é igual à força exercida sobre o restante do sistema solar pela Terra. Para ação-reação. Terceira lei de Newton. A segunda lei de Newton é a definição de força. Observe que essa definição é bem conveniente. Na verdade, ela é a consequência da conservação do momento, né? Ou quase conservação do momento. Certo? Mas ela é conveniente porque você não precisa, quando você estabelece a força é variação do momento da Terra com o tempo. Quando você usa essa definição, você não precisa se preocupar com a variação do momento do resto do sistema solar. A variação do momento desse restante aqui, eu não me preocupo. Talvez eu nem conheça como é que essa variação muda. Certo? Então, eu não preciso me preocupar como é que o momento do restante do sistema solar muda. Quando você introduz o conceito de força, você se preocupa apenas como é que o momento da Terra muda, certo? Então, o conceito de força é útil por isso.
você tem uma situação em que o momento dos outros objetos não é conhecido ou então não lhe interessa. Então você vai se preocupar somente com como é que o momento da Terra muda devido à interação com os outros, sem se preocupar como é que o momento dos outros mudou devido à interação com a Terra. Eu me preocupo apenas com a força aplicada em cima da Terra pelos outros, certo? Quando eu uso a variação do momento, eu tenho para conhecer como o momento da Terra mudou, eu tenho que conhecer como é que o momento dos outros mudaram, né? Com essa definição, não. Basta que eu me preocupe com a variação do momento da Terra, já que a variação do momento dos outros não me interessa, certo? Então é uma definição bastante útil. E o estudo dessa relaçãozinha aqui é a dinâmica, dinâmica física newtoniana, dinâmica newtoniana, ok? Pronto. Então força é massa, variação do momento, né? A massa no momento você tira para fora da variação, certo? P é mv, né? mv você tira a massa para fora da variação. Supondo que a massa é constante, certo? Que é uma aproximação boa na física newtoniana. Massa vezes ΔV por ΔT. ΔV por ΔT é aceleração. Então, a outra forma da segunda lei de Newton. Força é massa vezes aceleração. Ok? Ó, só lembrando uma coisa dessa relação aqui, ó, que é que ele lhe diz que a variação da velocidade passa a massa para o outro lado é proporcional à força sobre a massa. Ó. Variação da velocidade, usa essa relação aqui, ó, certo? Passando a massa para o outro lado. Ela é proporcional à força sobre a massa. Ou seja, a variação da velocidade de um objeto é inversamente proporcional à sua massa. Em outras palavras, quanto maior a massa do objeto, mais difícil é mudar a velocidade dele. E essa massa aqui foi bem grandona. Esse V aqui vai ser um número pequeno, né? Certo? Então, massa grande, a variação da velocidade é pequena. Massa pequena, se essa massa for bem pequenininha, 0,01 kg, o ΔV é bem grandão, né? Massa pequena, variação da velocidade grande, certo? Então, quanto maior a massa de um objeto, mais difícil é mudar a sua velocidade, certo? Se você botar uma massa grandona aqui, o ΔV fica pequeno. Se a massa for pequenininha, o ΔV fica bem grandão. Isso quer dizer que se é uma massa pequena, é mais fácil variar a velocidade, certo? Então, mudança de velocidade é inversamente proporcional à massa. Maior massa, massa maior, mais difícil de mudar a velocidade, certo? Vamos supor que aqui tem um sistema, digamos que aqui é a Terra, aqui é um satélite que pode, digamos, um Sputnik, certo? Ele está girando ao redor da Terra. Vamos supor que a massa do Sputnik é aproximadamente 100 kg. Na verdade, a massa real dele é um pouquinho menor, né? Em torno de 70, eu não me lembro. Mas não chega a isso tudo não, né? O satélite Sputnik girando ao redor da Terra. A velocidade dele em relação à Terra é mais ou menos 8 km por segundo, certo? Eu sei que esse sistema aqui, se eu considerar ele como isolado, ou seja, o satélite e a Terra, a massa do satélite eu chamei de mzinho, a massa da Terra eu chamei de mzão. Se esse sistema for isolado, ou seja, você desprezar as forças que atuam fora desse sistema, certo? Eu posso dizer que o momento se conserva. Certo? Esse sistema que é isolado não é, porque tem forças atuando em cima da Terra. Tem, por exemplo, a força exercida pelo Sol sobre a Terra. Certo? Mas em uma primeira aproximação, eu posso dizer que esse sistema é quase isolado. A massa da Terra é o mzão, certo? Então você tem, ó, conservação do momento do sistema. Que sistema é esse? A Terra e o Sputnik, o satélite. A massa do Sputnik é o mzinho e a velocidade dele é o vzinho. A massa da Terra é o mzão e a velocidade dela é o vzão. Certo? Variação da velocidade. Conservação do momento. Variação do momento do Sputnik, a sua massa vezes variação da velocidade, ó, mais variação do momento da Terra. Massa da Terra vezes a sua variação de velocidade. É quase igual a zero, certo? Por que não é zero? Porque esse aqui não é bem um sistema isolado. Existem outros corpos atuando em cima deles, corpos externos, né? O Sol, por exemplo, está atraindo a Terra. A Terra está em rotação em torno do Sol. Então, se eu puder considerar quase como zero, é uma aproximação relativamente boa. Vzão, variação do momento da Terra, devido à interação com o Sputnik. Vzinho, variação do momento do Sputnik, devido à interação com a Terra. Certo? Aí você passa isola o ΔVzão, passa o resto para o outro lado, passa o ΔVzinho, certo? Mzinho sobre Mzão. O que é esse ΔV? É como a Terra muda, como a velocidade da Terra muda devido à interação com o Sputnik. O Sputnik ele anda a 8 km por segundo devido à interação com a Terra.
Mas a Terra também muda sua velocidade devido à interação com o Sputnik. Vamos encontrar essa mudança de velocidade. A massa do Sputnik é 10 ao quadrado, é 100 quilos. A massa da Terra, ó, vamos botar só de grandeza, 6 vezes 10 a 24 quilos. Vamos botar só aproximação, 10 a 24 só. Então trocou emissão por 10 a 24, certo? Pronto, eu vou encontrar a variação da velocidade do Sputnik em relação da Terra em relação ao Sputnik. A velocidade do Sputnik, você bota aqui, é 8 km por segundo. Ó, 8 vezes 10 a 3, ó, ΔV. Variação da velocidade do Sputnik. 8.000 metros por segundo. Aqui é metros, né? Aqui está quilômetros, para passar para metro. Multiplica por 1000. Ó. Então, isso aqui é a velocidade do Sputnik. Ó, certo? 8 vezes 10 a 3, 8.000 metros por segundo. Certo? Aí substitui os outros valores, você acha a variação da velocidade da Terra. Devido à interação com o Sputnik. Ó. Faz uma continha simples, dá isso aqui, ó, em metro por segundo. Se você fizer ajeitar essa conta aqui, você vê que essa variação dá em torno de 1 milímetro a cada 40 milhões de anos. Então a Terra, devido à interação com o Sputnik, ela se desloca 1 milímetro a cada 40 milhões de anos, certo? Devido à interação Terra-Sputnik. Então, você pode considerar a Terra praticamente em repouso, devido a essa interação com o Sputnik, né? Ora, se ela anda 1 milímetro a cada 40 milhões de anos, você pode considerar ela praticamente parada em relação ao Sputnik. Então você pode considerar a Terra aqui quase como um referencial inercial e analisar apenas o movimento do Sputnik. Ou seja, a Terra aqui para mim, ela está andando com a velocidade tão pequena, a variação da velocidade dela é tão pequena, que para mim ela é um referencial inercial. Ela está sofrendo uma força devido à interação com o Sputnik. Ó. Forças, ó, ação-reação. Força que a Terra exerce sobre o Sputnik. Força que o Sputnik exerce sobre a Terra. Ação-reação. As duas forças são exatamente iguais, ó, em sentidos contrários. Terceira lei de Newton. Certo? Ação-reação. Só que essa força aqui tem o mesmo tamanho dessa aqui, mas está atuando em cima de uma massa tão grande que é a Terra, que a variação de velocidade da Terra praticamente é desprezível. Então, essa força atua em cima da Terra, mas como ela tem uma massa grande demais, muito grande, a mudança de velocidade devido à interação com o Sputnik é praticamente zero. Não tem significado físico. Né? Então você pode considerar aqui a Terra como não sujeita a forças e analisar apenas o movimento do Sputnik. Ou seja, eu vou aplicar essa formulazinha, a segunda lei de Newton, em cima do Sputnik, considerando a Terra como um objeto em repouso, ou seja, um referencial inercial. Eu tenho uma aproximação boa, certo? Deu para entender, né? Certo? Vamos continuar na próxima aula, ok?